Que treta é essa que tá rolando com o Carrefour e como é que isso pode impactar os seus investimentos? No dia 22 de novembro, o Alexandre Bompard, né, o CEO do grupo Carrefour, que é uma empresa francesa, dado o nome, né, Carrefour Cruzamento, ele decidiu, do nada, ninguém mexeu com ele, ninguém tava falando nada. Tá rolando alguns protestos lá na França, os produtores franceses estão em defesa do próprio preço, porque eles não conseguem ser competitivos com relação à carne produzida no Mercosul. Eles falam que é por conta da alta tributação e etc, mas na verdade também tem muito a ver com o solo e com o método de produção francês, que não é tão eficiente quanto o método de produção brasileiro. Então a gente exporta proteína muito mais barata e eles estão dando um chilique lá, falando que tem que tributar nossa carne para que eles possam ser competitivos. Resumindo, arregou, não deu conta, chama o papai, vê o que dá para fazer, o papai está, vem cá me defender, papai, tô apanhando, não tô dando conta de competir. E aí, o Alexandre Bompard, pra ficar de garotão, ele que é CEO do Carrefour francês, né, ele pensou, o problema tá aqui na França, ele divulgou em francês uma notinha em que ele dizia que não vai mais comercializar a carne do Mercosul lá na França. Agora, mister pra quê? O Carrefour francês nunca vendeu carne do Mercosul. O Carrefour francês vende carne francesa. Inclusive é o maior comprador de carne francesa lá. E aqui no Brasil ele vende carne brasileira. Então ele quis dar uma lacrada. Sabe aquele negócio que fala assim, pô, tá rolando uma confusão? Como é que eu me posiciono diante dessa confusão? A assessoria de imprensa dele deve ter falado assim, bonitão, fala que não vai comprar carne francesa. Ele falou, pô, compra carne francesa lá. Exatamente. É aí que mora o detalhe da coisa. E aí, o que ele disse? O Bompard disse na semana lá, do dia 22, que a varejista não vai mais comercializar nenhuma carne proveniente do Mercosul, já que esses produtos não atendem às exigências e normas francesas. Foi aqui que ele irritou. Aqui que ele irritou todo mundo. Exigências e normas francesas. Pô, as nossas exigências com produção de carne vão muito além das exigências da França, porque a gente exporta para todos os países do planeta. Então a nossa carne tem selo de qualidade e autenticidade de qualquer país. A gente exporta carne halal, que atende o negócio dos abates muçulmanos. A gente exporta carne kosher, que atende o abate judeu. A gente exporta carne para a China, que tem uma série de restrições. A gente exporta carne para os Estados Unidos. A gente exporta carne para todos os países do planeta, tá? E na melhor qualidade e melhor preço. E aí, a declaração totalmente política, né, foi rebatida por executivos da nossa indústria. O que os caras disseram? Pô, se esse maluco fala que a nossa carne não atende os padrões de qualidade, e isso vira moda, e outros países começam a repetir a mesma coisa em outras redes, a gente tá lascado. E aí, o que eles fizeram? Se juntaram os maiores produtores da indústria do Brasil, ou seja, os maiores produtores da indústria de proteína animal do planeta Terra, já que o Brasil é o maior produtor de carne bovina do mundo, e disse o seguinte, se o CEO global do Grupo Carrefour entende que o Mercosul não é um fornecedor à altura do mercado francês, as entidades abaixo assinadas consideram que se não serve para abastecer o Carrefour no mercado francês, não serve para abastecer o Carrefour em nenhum outro país, diz uma carta conjunta das 4 maiores entidades do setor, publicada na quinta passada, incluindo JBS, Marfrig e a Masterbuy, que pararam de vender carne pro Carrefour não na França, mas no mundo inteirinho. Até aqui no Brasil? Em todo lugar. Falou, pô, então tá bom. Então agora vocês não vendem mais carne brasileira em lugar nenhum. Ah, mas e o Carrefour do Brasil, o Atacadão, o Sam's Club? Nenhum deles, as 80 lojas do grupo ali, ficaram com ruptura nos açougues. Esse número vai crescer, depois 200, 400, eles começaram a pressionar. Isso foi lá na quinta-feira, você imagina, perto ali de um churrascão, a galera compra, teria que ter um reabastecimento. E aí, o Carrefour primeiro fez o quê? O Carrefour Brasil disse, não, o abastecimento das lojas está normal. E isso aí foi tomado uma decisão individualmente pelas empresas, não vai dar nada. E aí, as indústrias responderam, foi uma decisão de toda a indústria e ninguém vai voltar atrás até que o CEO global deu uma declaração se retratando que atenda a demanda dos produtores. Enquanto vocês não fizerem isso, a gente não vai voltar a vender carne. Essa fonte lembrou que, diferentemente das indústrias de suínos e aves, que são mais verticalizadas, a indústria bovina é essencialmente dependente de produtores terceiros. Para agradar aos agricultores franceses, aí a companhia causou um dano gigantesco no seu segundo maior mercado, que faturou 21 bilhões de euros no ano passado. Quase o mesmo que todos os outros países da Europa somados, excluindo a França. Foi uma decisão descabida, né? Completamente idiota. E aí o que acontece? Ficou nessa, um monte de gente ficou falando, tá bom que o francês vai pedir desculpa, né? Vai dar merda, ele vai falar nada, vai ficar por isso mesmo, vai botar panos quentes. Vai botar panos quentes? O que aconteceu? O desabastecimento começou a pressionar, cada vez ficando mais grave, e hoje pela manhã, né? Nessa terça-feira, no dia 26, depois no dia da segunda-feira, que foi só para ele absorver o impacto, o Carrefour postou uma notinha. O Carrefour postou uma notinha, que ainda não foi aceita, tá? Então, primeiro, postou a notinha, não significa que o problema tá resolvido. Aqui a gente tem a notinha. Então, que disse Alexandre Bompard, o boludão da carne francesa, que nunca comprou carne do Mercosul. Mas se eles não compravam carne do Mercosul, qual que é a questão? Exatamente por isso, eles nunca nem compraram, quiseram dar uma lacrada e receberam a lacrada. Foi o boicote do boicote. Olha, a gente tá boicotando a carne francesa, pois tudo bem, então a gente tá boicotando o Carrefour, né? Então ficou assim. E aí vamos ver quem tem cu de medo, né? Olha o que o Alexandre Bompard disse. Até porque demitir ele não custaria nada pro Carrefour, né? Você põe outro CEO e vida que segue. Ao excelentíssimo ministro da Agricultura e Pecuária do Brasil, senhor Carlos Favaro. A declaração de apoio do Carrefour França aos produtores agrícolas franceses causou discordâncias no Brasil. Declaração de apoio não, né, meu lindo? Declaração de repúdio à nossa carne. Como diretor-presidente do Grupo Carrefour e amigo de longa data do país, amigo meu mesmo se não é, venho respeitosamente esclarecê-la. O Carrefour é um grupo descentralizado e enraizado em cada país onde está presente, é verdade. Francês na França e brasileiro no Brasil. É verdade, nesse ponto sim. Na França, o Carrefour é o primeiro parceiro da agricultura francesa. Compramos quase toda a carne que necessitamos para as nossas atividades na França. E assim seguiremos fazendo. A decisão do Carrefour França não teve como objetivo mudar as regras de um mercado
mercado amplamente estruturado em suas cadeias de abastecimentos locais. Então toma cuidado com a língua, que segue as preferências regionais de nossos clientes. Com essa decisão, quisemos assegurar aos agricultores franceses que atravessam uma grave crise a perenidade do nosso apoio das compras locais. Tudo bem, então para corrigir, o Carrefour Brasil pode publicar uma nota dizendo que não vai comprar carnes francesas porque elas não atendem aos nossos padrões de exigência e qualidade. Não faz diferença nenhuma, já que a gente não importa a carne. Vocês podiam fazer dos dois lados para mostrar que não tem diferença, né? Porque aí fica mais bonito. Que tal? Acho que dá certo. Fica aí o conselho, né? Vocês podem fazer isso aí. Você pode publicar uma nota falando que, em português, falando que não vai comprar carne da França porque não atende o padrão de qualidade. Daí você espera. Daí pronto. Daí você arruma dois problemas. Tá com um, tá pouco. Do outro lado do Atlântico, no Brasil, compramos dos produtores brasileiros quase toda a carne que necessitamos para as nossas atividades. É verdade. Comprou meia dúzia no Uruguai e da Argentina. E seguiremos fazendo assim. São os mesmos valores de criar raízes e parcerias que inspiram há 50 anos nossa relação com o setor agropecuário brasileiro, cujo profissionalismo que o senhor não teve, cuidado da terra que o senhor não teve e produtores que o senhor não teve, conhecemos. O Grupo Carrefour Brasil é profundamente brasileiro, não é não? Com mais de 130 mil colaboradores, isso é verdade. Se desenvolveu e continua se desenvolvendo sob minha presidência, em parceria com produtores e fornecedores do Brasil, valorizando o trabalho do setor produtivo e sempre em benefício de nossos clientes. Nos últimos anos, o Grupo Carrefour Brasil acelerou seu desenvolvimento, dobrando tanto o volume de seus investimentos no país, quanto na compra da agricultura brasileira. Mais amplamente, o Brasil é o país em que o Carrefour mais investiu sob minha presidência. É verdade também, eu chequei. O que confirma nossa ambição e nosso comprometimento com o país. Não, o que confirma que a população da Europa está diminuindo, o mercado está diminuindo, e o nosso é um mercado maior e mais abrangente para vocês explorarem. Assim, seguiremos prestigiando a produção e os atores locais e fomentando a economia do Brasil. Não por vontade própria, vocês não têm outra opção, meu lindo. Sabemos que a agricultura brasileira fornece carne de alta qualidade, respeita as normas e sabor. Mudou de ideia. Se a comunicação do Carrefour França gerou confusão e pode ter sido interpretada como questionamento de nossa parceria, não gerou confusão, não foi o Carrefour França, foi o senhor, meu senhor. Ele tira o corpo fora, né? Ele fala, porra, foi o Carrefour França tá falando coisa. Foi você, seu safado. Com a agricultura brasileira e com uma crítica a ela, pedimos desculpa. Pois é, pedimos desculpa não, pede desculpa você. Isso aqui pra mim, se eu fosse o pessoal, não tirava o boicote ainda não. Tá ruim ainda. O Carrefour está empenhado em trabalhar na França e no Brasil em prol de uma agricultura próspera, seguindo o nosso propósito pela transição alimentar para todos. Asseguro, senhor ministro, nosso compromisso de longo prazo ao lado da agricultura e dos produtores brasileiros. Assegura que vai parar de falar merda? Não tá aparecendo. Posta um vídeo comendo a carne do Brasil. Posta um vídeo e fala que é melhor que a francesa. Eu acho que é isso que a gente precisa. Aproveita a oportunidade para renovar os protestos de estima e consideração para mostrar que ele é francês, atenciosamente, Alexandre Bompard Linguarudo, diretor-presidente do Grupo Carrefour. Então, resumindo, ele publicou isso aqui. Olha, o senhor, primeiramente, Alexandre Bompard, o senhor é um frouxo, né? Ficou claro que o senhor é um frouxo, né? Não tem bolas para sustentar o que diz. Sabonetou, podia ter pelo menos falado sinceramente, né? O que te incomodou, o que estava certo aqui. O senhor tinha se referido ao processo de qualidade, etc., por conta das questões do meio ambiente. Não ressaltou aqui, afrouxou, né? Realmente um frouxo. Todo lado dos franceses, mas não mútil, né? Todo lado do dinheiro e do lado da minha não demissão. Ficou com medinho. Eu, se fosse as indústrias não aceitáveis, pedido de desculpa mequetrefe do senhor. Acho que precisa ser um pedido de desculpa pessoal, porque ninguém tá falando do Carrefour França que não tem nada a ver. O Carrefour França, de fato, tem que comprar a carne dos produtores franceses, ele mesmo tá dentro do país. É o certo, cada um compra a carne do seu próprio país e tudo bem. Até porque os outros países não conseguem se abastecer, a gente exporta. É assim que funciona. E o senhor é um frouxo. Então, é basicamente isso que eu tinha pra dizer. Agora, tem gente falando, o Carrefour vai quebrar. Meu Deus, o Carrefour sei lá o quê. Gente, o Carrefour já é quebrado. Não sei se vocês estão sabendo, né? Mas a pessoa tá falando, não, mas as ações. Vou mostrar alguns números pra vocês. Hoje, depois que ele pediu desculpa, tinha caído, né? Hoje, depois que ele pediu desculpa, deu uma aumentadinha, porque tinha uma séria questão do desabastecimento. Mas as ações no último ano, né? Só pra ficar claro aqui pra vocês, no último ano a gente tá falando de uma queda de 41,80%, e é uma rede extremamente complicada, porque o varejo alimentício no Brasil tem margens muito apertadas. Vou mostrar pra vocês agora aqui. Então aqui você consegue ver 41,80% nos últimos YTD, né? De janeiro até agora. E quando a gente vai pra um ano, tá com 38%, quando vai pros últimos 5 anos, 62%. No período máximo, desde que ela tá aqui no mercado, a gente já tá falando de 53%. Então a empresa é extremamente complicada do ponto de vista financeiro. Se você for na analítica aqui, você consegue fazer uma análise dela um pouco mais detalhada. Vamos dar uma olhada em Carrefour, né? O Atacadão SA, que é dono da Atacadão, o Sam's Club, etc. Então aqui a gente vê PL, 54 vezes, tá pagando 54 anos de lucro adiantado comprando uma ação de Carrefour. PVP tá abaixo do valor de mercado, então tô entregando de graça pro mercado. 0,67 de PVP. A cada R$1 que a empresa tem de patrimônio tá pagando 67 centavos. Por quê? Não distribui dividendo, não tem nada. E quando você vem aqui, ó, nos lucros consistentes, vamos lá, você dá uma olhada aqui nos lucros consistentes, empresa com prejuízo em 2023.